Bom, para terminar esse assunto dos 6 tipos de empreendedorismo, na aula que vocês viram agora há pouco, nós apresentamos 3, mas em função da acomodação do tempo, que é o limite de 15 minutos, nesta de agora, nós vamos falar sobre os 3 tipos ainda restantes, que é o empreendedorismo social, o empreendedorismo digital e o empreendedorismo ambiental, também conhecido como empreendedorismo sustentável. Vamos à luta! O empreendedorismo social ele é muito importante para a sociedade contemporânea e até para a sociedade futura. É um tipo de empreendedorismo em que o lucro tem importância, mas não é a essência do negócio. O lucro é importante para a manutenção do negócio e até ampliação, mas não como um fim em si mesmo. A preocupação do empreendedorismo social é um impacto positivo na sociedade, principalmente para camadas mais desfavorecidas, mais necessitadas. E tem uma característica muito importante. Se a gente for identificar qual é o perfil do empreendedor social, a gente vai entender que é alguém que já ganhou muito dinheiro, chegou um momento da vida e entendeu que o dinheiro não era tudo. E ele está muito mais preocupado em dar um retorno para a sociedade. Um exemplo típico, bem característico, é o do Bill Gates. Todo mundo sabe a importância do Bill Gates na nossa vida, Quando os computadores foram criados, surgiram os primeiros computadores, os chamados mainframes, aqueles grandes processadores lentos, com sistemas arcaicos, binários, 0 e 1 e tal, não sei o que mais lá. Eles eram voltados para organizações militares e depois para grandes corporações. E aí alguém teve uma ideia de transformar o computador em algo de natureza pessoal, chamado PC, computador pessoal. E 2 caras foram fundamentais para isso. O Bill Gates, com os sistemas operacionais e as inovações tecnológicas da época, do Steve Jobs. Eles foram concorrentes, parceiros, mas esses 2 caras modificaram, sobretudo, a sociedade dos últimos 30 anos. E certamente vão ter um impacto ainda muito grande em relação ao futuro. Pois muito bem, o Bill Gates, eu tenho 3 imagens dele aí, vocês estão percebendo. O Bill Gates novinho, numa startup, ele criou a Microsoft com mais um parceiro. A visão do lucro, o cara ambicioso, querendo ganhar dinheiro, querendo se firmar no mundo dos negócios. No segundo momento, a Microsoft, já uma empresa de referência no mundo, lá na Bolsa Nasdaq, uma das empresas mais conhecidas do mundo. Ele como executivo da Microsoft. E hoje a gente ainda tem essa associação do Bill Gates como fundador da Microsoft, mas ele já não é mais executivo, ele já não manda mais, já não dá mais as cartas. Ele é presidente de um conselho consultivo e deliberativo, mas ele não é mais o executivo. Ele apenas discute ideias. E o que faz o Bill Gates? Bill Gates é um cara com um QI muito acima da média, um gênio. Chegou um momento que ele entendeu que ganhar dinheiro não era tudo na vida e que ele precisava, de alguma forma, dar um retorno para a sociedade. E aí ele começou a criar, investir, transformar ideias em projetos sociais voltados para comunidades periféricas, para segmentos da sociedade, para investir em laboratórios, para melhoria das pessoas, do bem-estar, da qualidade de vida. Talvez você não saiba, mas muitos recursos da Fundação Bill Gates hoje estão sendo aplicados na descoberta de vacinas contra o novo coronavírus.
Então, a preocupação hoje do Bill Gates não é mais com a Microsoft, são com os projetos sociais. Então, as pessoas vão avançando na idade, vão mudando de percepção de mundo e de atitudes e de reações. Então, o Bill Gates jovem, à esquerda, ambicioso, o Bill Gates executivo, eficaz, construindo uma imagem sólida, e o Bill Gates à direita, aí, já um senhor cidadão preocupado com o bem-estar da sociedade, com o legado que ele vai deixar para gerações futuras. O empreendedorismo digital, eu diria que é o point do momento. É um empreendedor que tem conhecimento de tecnologia da informação, de TI, né, de computador, que elabora projetos, softwares, aplicativos, facilitando a vida das empresas, né, das organizações empresariais, do setor de serviços, como por exemplo medicina, escritórios de contabilidade, de advocacia, serviços educacionais, né? Por exemplo, aulas remotas agora, quantas plataformas a gente não está trabalhando aí, frutos de inteligências privilegiadas, de pessoas que tiveram a capacidade de antever necessidades e criaram sistemas e mudaram processos através de uma base vinculada à internet, né? Então, é muito importante. Por exemplo, durante essa pandemia, eu já fiz 3 consultas a médicos por telemedicina. Agendei tudo pelo computador, né? Pela internet. O médico me consultou, fez o diagnóstico, utilizando aplicativos e evitou trabalho, deslocamento, que eu me expusesse, né, a um ambiente fechado e fosse infectado. Isso tudo foi possível em função de quê? Do surgimento desses aplicativos, dessas inovações vinculadas ao meio digital, à internet, né? O empreendedorismo digital, eu diria que cada vez mais vai ser presente em nossa vida daqui para frente, independente da pandemia. Eu sou muito otimista em relação a isso. Acredito que vamos voltar a ter uma vida de contato físico limitado, obviamente com os cuidados, mas cada vez mais presente o trabalho, né, o chamado home office, trabalho em casa, que só é possível em função do avanço da tecnologia, dessas ideias, né, dessas inovações que surgiram a partir do empreendedorismo digital, do empreendedorismo vinculado à rede de computadores. O último tipo de empreendedorismo é o empreendedorismo sustentável ou empreendedorismo ambiental. Ele se assemelha um pouco com aquele empreendedorismo social. Na realidade, é até uma espécie de vertente, mas a diferença é que esse tipo de empresa ela continua com a perspectiva do lucro, de gerar riqueza, lucro, só que no afã de perseguir o lucro, não há em nenhum momento uma ação de irresponsabilidade em relação a questões ambientais. Elas não agridem o meio ambiente, não poluem rios, não prejudicam a atmosfera, não causam poluição sonora. Muito pelo contrário. Esse tipo de empresa comumente adotam ações para utilizar de forma equilibrada a energia elétrica, não se utilizar, né, não, consumo de papéis, por exemplo, porque o papel enseja derrubada de árvore, se reutilizar os chamados resíduos sólidos, reaproveitamento, né, comumente a gente chama de lixo. Muito desse lixo doméstico ele é reaproveitável. Então, esse tipo de empresa que tem essa preocupação, elas são agraciadas por órgãos
não governamentais, né, organizações não governamentais como o Greenpeace, uma espécie de selo verde. É um reconhecimento por essas empresas contribuírem para o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas e da sociedade sem agredir o meio ambiente. Muito pelo contrário, sempre tendo preocupação em preservar os recursos da natureza. E ao serem agraciadas, serem reconhecidas como selo verde, isso vai na logomarca dos produtos. Está lá o selo verde do Greenpeace. Então, agências financeiras internacionais como o Banco Mundial, o BIRD, a JICA japonesa, normalmente oferecem linhas de créditos especiais com juros mais baixos para avanço de tecnologia, capital de giro, destinado a esse tipo de empresas que têm selo verde. Além disso, por terem uma imagem boa, uma imagem positiva, normalmente em países, sociedades mais desenvolvidas, associações de consumidores, associações de donas de casa, fazem a opção de comprar nessas empresas, de adquirirem produtos dessas empresas, porque reconhecem que elas têm uma preocupação em preservar os recursos naturais não renováveis e não agredir o meio ambiente. E com esse tipo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo sustentável ambiental, a gente termina essa abordagem sobre os 6 tipos de empreendedorismo. Até o próximo encontro.